Por exemplo, eu vou fazer um breve esquema aqui mental do que você foi falando. Quando você fala do bioma Mata Atlântica, que foi um dos biomas que mais sofreu com a ação antrópica, e hoje nós temos a floresta amazônica, hoje nós temos o Cerrado, sendo aí alvo dessa exploração extremamente intensa, nós caímos num ponto biológico muito importante, que é a fragmentação desses biomas. Essa fragmentação de hábitat, essa fragmentação de bioma, ela provoca inicialmente, como primeiro impacto, ela provoca uma perda de biodiversidade gigantesca. Você consegue alterar a cadeia alimentar de uma forma extremamente significativa. E isso vai impactar diretamente na nossa vida. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que isso. Mas, pegando essa sequência que eu estou falando da fragmentação, essa fragmentação, além de provocar diretamente essa perda de biodiversidade, ela afeta também diretamente todo um processo evolutivo que demorou milhares de anos para acontecer. Porque quando eu pego uma população, vamos considerar animais, não vou considerar seres humanos, vou considerar animais. Você tem essa população animal que estava vivendo naquela área grande, ampla, e você fragmenta essa população em grupos menores, existe uma coisa que todo professor de biologia fala, que é a variabilidade genética. Ocorre a perda de variabilidade genética. Por quê? Uma coisa é eu ter um grupo grande, formado por mais ou menos 1.000 indivíduos de uma população. 1.000 indivíduos. Quando eu fragmento essa área, eu vou pegar esses 1.000 indivíduos, eu vou isolá-los em grupos menores, então eu vou diminuir essa variabilidade genética e, consequentemente, eu afeto o processo evolutivo deles. Por quê? Se eu estou fragmentando esse grupo, se eu estou diminuindo este grupo, sequências de DNA muito mais defeituosas têm mais chance de aparecer. Tem muito mais chance. Só que essa é a ponta do iceberg. A parte mais complexa de tudo é o seguinte: uma vez que eu tenho essa perda de hábitat, uma vez que eu tenho essa fragmentação, o que eu faço? Eu pego esses grupos que vivem nessa área, onde a biodiversidade antes era rica, e eles começam a fazer o quê? Eles começam a se aproximar das cidades. E aí a gente cai num tema muito interessante, que é a domicialização, que vem de domicílio, dos vetores e dos hospedeiros de doenças. Porque você está removendo eles daquele lugar. Ou como você falou, você apontou muito bem, você tem a periferia, muitas vezes empurrada para regiões de mata, porque o centro está crescendo, o centro precisa de espaço, então você pega essa população mais carente, você vai jogando ela para os entornos da cidade, para as bordas do local, eles ficam mais perto desses animais, e, consequentemente, o índice de doenças, ela começa a aumentar. Ou seja, nós temos toda uma linha tênue que é amarrada aí nesse processo de urbanização. Nós tivemos há pouco tempo um problema muito sério com a febre amarela, né, onde as pessoas foram para cima com força de macacos, por exemplo. Só que o problema não era o animal, o problema é que nós estamos invadindo o território ali. Ele apenas estava mostrando que a doença estava se aproximando. Nós tivemos há pouco tempo, agora, há 2 semanas, mais ou menos, a febre maculosa voltando novamente, né, retornando com força. Isso aí é justamente por essa ocupação desordenada. Então, o grande desafio que nós temos hoje é exatamente esse. Nós precisamos, sim, manter uma relação com o ambiente, porque nós dependemos dele para o nosso desenvolvimento, como você deixou bem claro aí, mas nós precisamos respeitar esse espaço. Então, é isso que nós precisamos fazer, e que é o grande desafio, o que está sendo difícil hoje.